E aí, gente, era Nem Science aqui. Esse é o 10º episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema controverso, polêmico, mas na verdade que é resolvível depois que a gente vê os fatos, né? Que é a prioridade da teoria da relatividade especial, né? Que no caso normalmente atribuída a Einstein, né? E a gente vai, no fim, dizer que realmente Einstein é o principal nela, embora devemos dizer que tanto Lorentz quanto Poincaré, quanto Minkowski são também extremamente importantes ao ponto de que sem eles Einstein não teria feito nada com relação pelo menos à relatividade. Que foi e o paper principal dele nesse tema, o primeiro paper foi em 1905, né? Que é o Annus Mirabilis dele, né? Que é o ano que ele publicou papers de alto nível, né? Se não me engano, 5, em que 3 eram extremamente de alto nível, né? Como o da relatividade, né? Então, primeiro, antes da gente começar a questão polêmica, né? O que era essa relatividade, né? Da onde ela vem? Primeiro que ela vem das equações de Lorentz. Primeiro. Então, é chamada de transformadas de Lorentz. E foi definido por Poincaré como um grupo de Lorentz. O que é um grupo na matemática? É um grupo que tem equações algébricas específicas para algo específico. Por exemplo, tem um grupo na matemática chamada dihedral group, que é relacionado à movimentação de polígonos. Então você tem um quadrado, você tem um pentágono, um triângulo, e você demarca equações para definir a movimentação desse sistema específico. Isso é um grupo. Tem outro grupo que é o grupo de Galois. Tem o grupo grupos relacionados a grupos abelianos, né? Que são comutativos, né? Que nesse grupo A vezes B vai ser igual a B vezes A. E grupos não abelianos que não é comutativo, né? A ordem dos fatores altera o resultado. E tem uma lista enorme de grupos que são importantes. No contexto da física, nesse contexto aqui, o grupo de Lorentz, o que tá nessa caixinha desse grupo matemático, né? Tem a ver com a relatividade especial, primeiro. Tem a ver com equações que definem o movimento de um elétron ao longo do tempo, do ponto de vista também do eletromagnetismo, que a gente define pelas equações de Maxwell, né? E no fim, não só elétron, mas também partículas no geral, no modelo padrão da física, se define usando o grupo de Lorentz. É um grupo que contém uma simetria unitária importante, que é uma particularidade da natureza, né? Então, sistemas físicos da natureza, partículas, elas têm uma simetria nela que a gente pode até explicar com mais detalhes em outro vídeo. E o grupo de Lorentz também é associado a isso. Tem outro grupo que também é importante, que é o de Poincaré. O grupo de Poincaré, assim, o de Lorentz é um subgrupo do de Poincaré. Então, o que é o grupo de Poincaré? Ele permite rotações, translações e boosts, né? Que no caso é a conexão entre dois corpos, né? Que no caso quer explicar como esse sistema, uma partícula, um elétron vai viajar por aí. Então você tem um elétron no espaço-tempo, sei lá, viajando por aí, isso quer explicar como ele funciona, um fóton, por exemplo, em vez de elétron, um fóton, como ele anda por aí, como a luz ela se move, por exemplo, num campo gravitacional, por exemplo. Se você pegar um laser, por exemplo, e jogar na Terra, de um certo ângulo, né? Como que ele se propaga ali. Então, outra coisa importante que define a simetria nesse contexto é o teorema de Noether, né?
que mostra que o grupo de Poincaré ele não é só simétrico, mas que se você pegar as integrais que explicam a forma que as partículas se movem nesse sistema, se tem uma simetria, uma conservação de energia, né? Então, na física, a gente tem uma conservação de energia natural, que é derivada do grupo de Poincaré, né? Nesses dois, a gente também tem um grupo de Minkowski, né? Não um grupo, mas é uma coisa que tem a ver com os dois. Que ele define 4 dimensões para mostrar num espaço hiperbólico, né? De uma folha. Então, para definir o espaço-tempo, né? Então, o espaço-tempo ele tem uma geometria hiperbólica. Você pode pesquisar na internet hiperboloide de uma folha e você vai ver mais ou menos como funciona. Ou você pesquisa Minkowski Space também, o que você acha? Então, são 3 coisas, né? Uma do Poincaré, uma do Lorentz e outra do Minkowski. Primeiro veio o Lorentz. Então, as transformadas de Lorentz, né? Que explicavam como uma partícula deveria, que é menos rápida do que a luz, como ela se moveria por aí, né? Depois veio o Poincaré, em um paper chamado Sur la dynamique des électrons. Esse paper é dividido em dois. Tem um que tem 6 páginas, que foi publicado parece 2 semanas depois do paper de Einstein na relatividade. E esse paper do Poincaré, que era matemático, não era físico, né? Mas tinha uma relação entre as duas muito, muito importante. Ele mostra como as equações de Lorentz, as transformadas de Lorentz poderiam ser vistas como um grupo de rotações e translações que explicam o movimento de um elétron ao longo do tempo e que uma parte importante, que o movimento desses elétrons não era absoluto, mas é relativo ao sistema que ele está, da questão da relatividade, né? Que Einstein vai começar. E isso foi 2 semanas depois de Einstein. Só que esse paper é muito pequeno, ele não contribui tanto para a área, né? O que contribui mais é um artigo maior, que é publicado posteriormente, né? Sur la dynamique des électrons, que é 53 páginas, mais ou menos. E eu vou deixar na descrição a referência, né? Eu tô usando aqui um arquivo, né? Um archive aqui de Berlim para ler. É o Echo, o nome. Eu vou deixar na descrição a referência. Mas nesse paper, o Poincaré ele define todos os pontos que ele vê na teoria de Lorentz, né? E aqui, em todo o paper, ele não cita Einstein. Essa parte aqui, que é posterior, foi publicada em 1906. Então, assim, eu não posso dizer que ele não sabia dos papers de Einstein, com certeza ele sabia já. Mas ele não cita Einstein, ele cita só Lorentz, ele cita todo mundo menos Einstein, na verdade. Até Copérnico, ele fala um pouquinho no começo, enfim. Mas ele não cita propriamente Einstein, né? E ele define, de uma forma resumida, né? Pegando as transformações de Lorentz como base e define ela como um grupo, né? Que você pode definir rotações ao longo do tempo. Você pega a integral desse sistema e você pode definir em x, y, z e t, em que x, y, z as posições em 3 dimensões e t, que é tempo, é a 4ª dimensão. Então a gente define em 3 dimensões e a 4ª é o tempo. Então 4 dimensões, que vai ser depois o Minkowski Space, né? Tem até uma parte importante que ele define de forma abstrata, né? Que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais d ao quadrado menos t ao quadrado, que é uma parte importante de Minkowski Space, né? Da definição básica de Minkowski Space também. Você tem 3 dimensões e o tempo, e obviamente é um sistema de curvatura negativa, né? Ele não usa o hiperboloide como o Minkowski. Ele não usa um hiperboloide como base.
que é super importante nesse contexto. É uma coisa que Minkowski fez que adiciona pra cacete nesse contexto. Mas ele cita um paralelogramo, um paralelepípedo. É um paralelepípedo. É tipo um paralelepípedo que ele cita. Mas ele não fala de hiperboloide em nenhuma parte. Então, ele não tem em mente nisso, né? Lembrando que a gente quer descrever como o elétron se move por aí. E aí, tem, por exemplo, partes que ele mostra invariantes nesse contexto, que pode definir conservação de energia. Ele mostra também no contexto de eletromagnetismo, que é associado normalmente a Faraday primariamente, né? E Maxwell, ele define em três dimensões também e com o tempo, usando o cálculo, né? Então, por exemplo, tem partes que ele pega a derivada dessas quatro dimensões, adicionando pontos de eletromagnetismo nesse contexto, que ele usa a letra que si e nu, por exemplo, nesse contexto, para você ver como essa partícula se move ao longo do tempo, né? Então, as derivadas disso ao longo do tempo. Então, tem uma parte, por exemplo, que sobre o movimento de elétron, né, bem no finalzinho, que ele define o volume também de elétron, que ele pega a integral de uma posição inicial w do zero de tal, que é a derivada de tal, né? Que vai ser o volume e o tempo, e isso ao longo do tempo, né? Então, ele define uma coisa chamada pressão de Poincaré, ou Poincaré Pressure, que é relacionada. Ela pode ser relacionada, tipo, dependendo do volume do elétron, ele vai se mover de forma diferente, é mais ou menos isso, né? Que o potencial suplementar de um volume de um elétron, no caso, que vai ter uma relação aí nessa pressão. Tem uma parte que ele fala que as transformações que não alteram pelas equações do movimento, né, formam também um grupo, que é literalmente o resumo de tudo, né? Que você tem que as invariantes do grupo de Lorentz são um grupo que pode ser definido de forma simétrica e que pode explicar como partículas se movem por aí com relação às outras. Então, tem aquele. Eu tava vendo, na verdade, no podcast do Ciência Sem Fim, do Sakane, né? E eu ouvi ele falando, por exemplo, sobre o paradoxo dos gêmeos, né? Você tem um gêmeo, ele viaja próximo à velocidade da luz, a tal lugar, de A até B, né? E você tem outro gêmeo que fica na Terra de boa, e quando ele volta mais velho, né? Isso ele fala também que teve parece um teste que foi com gêmeos de verdade da NASA e que realmente teve alterações até de DNA no cara, enfim, um negócio bem intenso. Então, no caso, nesse contexto, que os corpos são relativos nesse contexto que há mudanças relativas o movimento não é absoluto. Se o movimento fosse absoluto, se não houvesse relatividade, ele iria de até bem perto da velocidade da luz, não aconteceria nada, né? Nesse contexto, de verdade, não foi perto da velocidade da luz, tá? Foi só a uma velocidade ali, tipo, X. Eu não lembro, mas não foi perto da velocidade da luz, com certeza. Mas, no geral, é isso, né? É um bom, assim, exemplo. E aí, assim, ele não cita Einstein, mas ele cita relatividade na página 39 e 47, que é a última. Que ele cita relatividade e um ponto importante que é a pressão de Poincaré, que ele cita também. Qual que é a questão? Se você já viu outro vídeo do nosso... Outro episódio do nosso podcast sobre Minkowski Space, eu falei, categoricamente, né, o quanto Minkowski, por exemplo, era deixado de lado na relatividade. Lembrando, sem
Lorentz, sem sem o Minkowski e sem o Poincaré não haveria relatividade, tipo, não haveria. Einstein não criou isso do zero sozinho. Pelo contrário, ele foi o principal, na minha opinião, sim. Mas ele não criou sozinho, com certeza. Isso é importante. Ele é o principal. Tipo, isso é algo que é historicamente plausível, né? Mas tirando isso, eu vou citar algumas pessoas. Eu usei como base principalmente para esse podcast um artigo que ele parece ter sido foi escrito por historiadores da Universidade do Quebec, a Montreal. Parece ter sido, eu não sei se eu peguei de um banco de dados da NASA, né? Parece que foi publicado no banco de dados de astrofísica da NASA. Então, o nome do artigo foi escrito pelo Ives Gingras, da Universidade de Quebec, né, 2008. The Collective Construction of Scientific Memory, The Einstein-Poincaré Connection and Its Discontents, de 1905 até 2005. Então, ele cita esses problemas, ele cita quem realmente tinha prioridade. Assim, ele não dá um veredito, ele deixa ao leitor o veredito, né? Eu acho que, na verdade, a injúria foi sempre mais com o Minkowski. O Minkowski que é super importante para a relatividade. Porque o que Poincaré fez foi deixar o negócio meio que matematicamente. O plano já estava pronto para o Minkowski para definir esse espaço de forma hiperbólica e mostrar como o bagulho funciona de verdade, que você vê a geodésica no contexto de Minkowski Space. Lembrando que Minkowski Space é um core que é importante para a relatividade para definir em que geometria ela acontece. E Minkowski também era matemático. Não era físico per se, né? Então tem um cara aqui, na verdade, não é tão verdade, né? O que eles vão falar. Tem vários caras, na verdade, que eles citam nesse paper que eu citei, que tá na descrição, que tem pessoas que não gostam do Einstein. Por ele ser judeu, por ele ser famoso e tal. Inveja, né? Aí tá escrito aqui do Edmund Whittaker. Escreveu um livro History of Theories of Ether, que é o Ether, né? And Electricity, né? E nesse livro, né? Ele, por exemplo, diz que ele chama a relatividade de teoria de Poincaré e Lorentz. No caso, deixando Einstein de lado, né? Outra coisa que eles mostram também primeiro é a questão do gap de citações na física com relação à matemática. Porque Poincaré não cita Einstein, Einstein não cita Poincaré. Einstein também não cita Minkowski. E, sinceramente, naquela época as pessoas não tinham essa questão de citação. Essa questão de plágio é diferente de hoje. Tipo, antigamente, se você não citasse uma pessoa, você não ia ser condenado, enfim. Hoje em dia, se você não cita, é um problema. Tem até um filme, que eu acho que é How to Be a Scientist, que mostra isso, que é um negócio... É basicamente isso, um plágio na área de biologia e o negócio fica tenso. Então ele diz que a teoria é de Poincaré-Lorentz, que é errada, na verdade. E não só ele falar isso, né? No caso, por exemplo, o Ernest Gerke fala que o paper de Einstein sobre o movimento de Mercúrio ao redor do Sol, né? Que na verdade tinha sido descoberto em 1898 por Paul Gerber, algo semelhante. Bem, relatividade nem tinha sido descoberta naquela época e com certeza ele não descreveu da forma que a Einstein descreveu. Eu tenho um paper aqui, vou deixar na descrição, que é um paper de 1915 do Einstein. Explanation of Perihelion Motion of Mercury from General Relativity, né? Então ele usa a relatividade geral para explicar o movimento de Mercúrio ao redor do Sol, que no caso não era
que era bem diferente da newtoniana, né? Então ele usa aqui coisas padrões na relatividade, como a métrica de Riemann, né, para definir a geometria desse sistema, que a gente sabe por Minkowski space que é hiperbólico, né? Que no caso pensa no espaço topológico da gravitacional, né? Que Mercúrio vai ter nesse contexto. E aí, no caso, ele define aproximações para a movimentação de Mercúrio, né? E no fim, ele define que o resultado, no caso de Einstein, ele define que tem um espaço bem grande do de Newton, né? Que no caso de Newton, com esse resultado da relatividade, o de Einstein seria mais acurado. No finalzinho ele cita isso. E no final ele até diz que eu, entretanto, iria com certeza permitir astrônomos ter uma palavra final, né? Mas no geral ele define uma versão mais aproximada do movimento de Mercúrio, a trajetória de Mercúrio, que a gente chama de perihelion, ao redor do Sol. Então, de uma forma mais acurada usando a relatividade. Então esse paper de 915 está na descrição, a referência, né? Só que esse cara, erroneamente, né, o Ernest Gerk, dizendo que o Paul Gerber tinha escrito um paper nisso antes, que também é nesse tema, de forma tão acurada, mas não é verdade. Outro idiota vai ser o Philip Leonard, que vai dizer que a fórmula E igual a mc ao quadrado, que nos papers de Einstein, quando eu li, é um pouco diferente disso. É a mesma derivação, né? Eu não lembro direito, mas não é assim. Mas basicamente essa fórmula significa que energia é igual a massa e massa é igual a energia. Nesse contexto. Aí você fala, nossa, mas você tirou o C ao quadrado, que é a luz do negócio, né? Essa é a interpretação abstrata disso, né? Que massa é igual a energia. Quanto mais um corpo tem massa, mais ele vai ter energia. E se um corpo tem energia, ele tem mais massa. Então, o Philip Leonard vai dizer que, na verdade, essa fórmula era para ser atribuída ao Friedrich Harnow. Também errado, mentira. Outra coisa que também agora é o debate, o Wilhelm Lenz, também, que não gostava da relatividade de Einstein, vai dizer que a relatividade era de Poincaré. Aí a questão que o paper que eu citei fala sobre, né? Será que é verdade que Poincaré e Lorentz, eles têm prioridade na relatividade? Primeiro, quem publicou o paper primeiro foi o Einstein. E pelo que a gente sabe, Einstein não tinha nenhum contato com Poincaré nesse contexto. Da forma que seria, tipo, relevante nesse contexto. Então eles não tinham contato. O paper que o Poincaré escreveu foi em francês. E eles mostram que era muito difícil físicos citarem matemáticos. Eles mostram que nesse paper que você tem, tá na descrição, que no Acta Matemática, 10% eles eram citados em jornais de física, e o Matemática e Análise também era 12%. Então, normalmente, físicos não citavam matemáticos. O que talvez explique porque Einstein não citava nem o Minkowski nem o Poincaré, e citava o Lorentz e Maxwell toda hora. Então, nos papers dele sobre relatividade, ele sempre cita ele, né? Tipo, se não citasse Lorentz também, tinha que levar um soco também, né? Que Lorentz é importante nesse contexto. Mas é basicamente isso. Então, no geral, eles não se citavam, né? E outra coisa importante sobre citação. O Wolfgang Pauli, também tô citando aquele mesmo artigo que eu li pra ver a história sobre isso. Ele diz que as transformadas de Lorentz meio que teve uma descoberta parecida, se não igual, pelo Larmor em 1897. E tem um paper que tá disponível de graça, que eu tenho que ler também. Esse no caso eu não li.
que é o A Dynamical Theory of Electric Illuminations Medium. Então é um paper do Larmor. Esse exatamente eu nem vou citar porque eu não li, mas o Wolfgang Pauli cita que deveria ter sido citado por Lorentz, porque é um resultado parecido. Mas eu não sei por que nesse contexto. Porque no caso seria, mas ele cita dessa forma, né? Então tem essa questão de pessoas não citam ou de repente nem conhecem o trabalho dos outros, né? E por fim, agora de forma positiva, né? De Broglie, que é um cara extremamente importante para física também. Ele vai dizer que numa palestra, né, Poincaré tinha todos os elementos, né, para a relatividade, no sentido de que ele tinha tudo pronto para descobrir a relatividade antes de Einstein, né? Porém, segundo de Broglie, né, por uma falta de tato para suas aplicações e por trabalhar na matemática pura, né? Em matemática pura você não quer aplicações, só quer escrever artigos e definir as coisas. Ele não conseguiu chegar nessa conclusão, né? Então, Poincaré não via muitas aplicações porque ele escreveu. Então, ele pegou as transformadas de Lorentz, descreveu lá o negócio do elétron, mas ele não viu as aplicações como, por exemplo, no fim da tese do Poincaré sobre a dinâmica de elétron que eu citei, ele cita na última parte, capítulo eu poderia dizer, sobre gravidade. Então ele considerou que as transformadas de Lorentz, o grupo de Lorentz poderia ser aplicável para a gravidade também. Então você definir como uma partícula de luz se moveria no campo gravitacional, por exemplo. E ele define isso diferencialmente. Que a gente poderia adicionar, por exemplo, que ele já via, que a gente poderia adicionar o grupo de Lie nesse contexto. O grupo de Lie é um grupo que é uma caixinha com coisas matemáticas, né, no caso, que é relacionado a equações diferenciais no contexto de um manifold, de uma topologia, que no caso poderia ser aplicada para gravidade, né, como ele estava usando equações diferenciais para analisar aquele um campo gravitacional nesse contexto da relatividade. Então, é um grupo de Lie também. Ele faz parte do grupo de Poincaré também, assim como o grupo de Lorentz e tal. Então, Poincaré tinha tudo para conseguir inventar primeiro que Einstein, mas ele não fez. Ele tinha tudo, mas não fez. E Einstein, ele viu as aplicações, como físico, ele queria ver coisas práticas, e ele descobriu as coisas práticas. Então, e de novo, Einstein publicou primeiro que o Poincaré. Então, não tem discussão sobre isso. Mas uma coisa que De Broglie diz também, por mais que ele tinha tudo pronto, sem Lorentz e sem Poincaré, Einstein não seria bem sucedido. Então Einstein nunca teria chegado à conclusão dele sem esses dois. Também sem o Minkowski para o desenvolvimento da relatividade ao longo dos anos, né? Que o paper de 1905 ainda é um paper protótipo para o que vai vir depois, né? Especial, geral, enfim. Relatividade especial e geral. Max Born também, que é um físico importante. O que eu mais lembro dele é a regra de Born, né? Que em computação quântica a gente tem que aprender. Eu nem lembro qual é a regra de Born. Eu até escrevi sobre isso um tempo atrás, mas eu citei isso, na verdade. Eu tava falando sobre entropia num livro. Eu tive que citar ela, mas eu nem lembro mais. Mas enfim, ele diz que a relatividade não foi a descoberta de um homem. Então, ele afirma que, Einstein tem a prioridade. Ele inventou o bagulho. Mas não foi só ele. Tanto Lorentz, Poincaré quanto Minkowski devem ser citados nesse contexto. E, as pessoas normalmente... E parte do problema é que o Einstein vai ficar tão famoso que meio que não tem... De forma até, honesta, não tem como
como os outros serem citados, né? Porque o Poincaré eu acho que já tinha morrido, enfim. Lorentz também já deve ter morrido na época, enfim. Esses caras morreram tudo cedo. Então nem tinha como eles ter a fama que ele ganhou depois. Lá em 1920, 15. A fama, tipo, mundial, né? Porque. E até depois, né? Porque todo mundo já tava morto, então. Eu creio que quem tá morto não recebe prêmio, né? Nem atenção. Por exemplo, se alguém. Tem uma regra no prêmio Nobel que só recebe quem tá vivo. Quem tá morto não recebe, então. É um ponto importante, né? E. Só que, tipo. Por mais que Einstein tenha prioridade, tanto Minkowski quanto Poincaré quanto o Lorentz são tão importantes quanto ele, embora o Einstein seja mais importante. Quando eu digo tão importante quanto, tipo, você viu, se você ler inteiro, não um paper de 6 páginas que o Poincaré escreveu em 1955, o sobre a dinâmica do elétron, você vê que ele tá ali no... Ele não cita geometria de Riemann, ele não cita nada disso. Ele não cita heat flow também, que é importante na relatividade, do ponto de vista topológico. Que isso vai ser importante posteriormente, né? E David Hilbert também vai ser importante também nesse contexto. Mas eu creio que Einstein ele desenvolveu ela muito bem ao longo do tempo e por isso a prioridade é dele. Primariamente, né? Se Einstein só tivesse escrevido um paper na relatividade, talvez a prioridade seria de outros. Mas a gente sabe que se você pegar toda a lista nesse contexto, ele tem a prioridade brutal né, sobre relatividade, né? Então, tanto de Broglie quanto Max Born citam ele. São positivos pro lado do Einstein, né? Então, no geral era isso, né? Como que a gente resolve esse problema? Da relatividade especial, a prioridade é do Einstein. Tanto Poincaré quanto Minkowski quanto Lorentz são importantes também nesse contexto. Talvez até o Larmor, né? Embora ninguém cita ele, o Larmor também teve algo parecido com o do Lorentz. Então, tanto. É que o Larmor também nem tanto, né? É porque usaram as transformadas de Lorentz pro negócio, né? Então, não tem como contextualizar isso, né? Mas, no fim, a prioridade é de Einstein, né? Não tem como tirar dele. Então esse problema já é resolvido, na minha opinião, a prioridade é de Einstein, né? O paper que eu citei não dá um veredito, mas eu dou. Tipo, historicamente, tipo, eu não dou, né? A história tem que dar sozinha. Tipo, é claro que Einstein ele fez mais do que eles nesse contexto. Mas não foi a criação só dele. Lorenz, Poincaré e Minkowski têm também amplo reconhecimento, deveriam ter amplo reconhecimento, porque, tipo, quem conhece Minkowski, que não é da física, quem conhece Lorenz, o Poincaré é mais conhecido porque, por causa da conjectura de Poincaré, por exemplo, talvez ele seja mais conhecido, mas comparado a Einstein, então eles deveriam ter tido um reconhecimento a mais também, né, pelo público, mas tudo bem. Outro problema de prioridade é na relatividade geral, que é as definições da métrica de Riemann posterior, por exemplo, que vai ser a prioridade de Hilbert e Einstein, né? Que a gente vai falar em outro, outro episódio, né? Que tem uma parte do desenvolvimento da relatividade que tanto David Hilbert quanto Einstein vão ter uma briguinha de quem consegue derivar as equações da relatividade geral posterior do desenvolvimento dela. No caso, Einstein ganhou a corrida, né? Então tem tipo uma corridinha ali. E, tipo, David Hilbert é um dos maiores matemáticos do século XXI, né? E da história. Então, o cara é importante pra caramba. Então, tem sempre essa, essa luta, né, de físicos e matemáticos pra quem realmente conseguiu achar as coisas, né? Descobrir as coisas. E sempre pende pra um lado ou pro outro, né? Mas, enfim, é isso. Espero que esse podcast tenha sido útil, né?
Tem as referências na descrição. Eu vou pôr as referências que realmente são importantes. Eu não vou pôr o paper do Larmor. Só vou pôr o paper do Poincaré. O que eu citei historicamente. Que descreve essa história, né? Esse debate. Eu não vou pôr o do Lorenz. Mas vou pôr o do... De quem mesmo? Do Poincaré. Do Einstein, do Mercúrio lá. Do movimento lá do Mercúrio ao redor do Sol. E era isso. Até o próximo episódio.